A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bom tê-los aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Casamento Instituído por Deus. Estamos aqui no estúdio da TV e Rádio Manaim e também transmitindo pelo canal do YouTube, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e pode comentar, curtir e compartilhar, porque o conteúdo será muito importante. Hoje nós estamos dando sequência àquilo que nós falamos no último programa sobre a vida de Abraão, o governo do Espírito Santo na vida dele, e agora nós vamos falar um pouco sobre a consequência disso, a vida de Isaac, de Rebeca, esse lar que foi instituído por Deus e que vai dando sequência. E quem estará trazendo o texto e a introdução do assunto, que está sempre conosco, pastor Diniz Cipreste, poderá. Diniz, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. O assunto realmente é muito importante. Nós vamos ver agora a influência na vida, o exemplo de Abraão e a influência, na vida de Isaac e Rebeca. E para isso nós vamos ler o capítulo 24 de Gênesis, no verso 7 e 8. Nos diz a palavra do Senhor: O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Glória a Jesus. Wallace, tem algo muito interessante aqui, que primeiro Abraão ele novamente dá um testemunho, Deus me tomou. E a salvação é isso, Não fomos nós que escolhemos, não. Foi o Senhor que nos tomou um dia e nos chamou e nos revelou um caminho maravilhoso, uma bênção. Como nós vimos no programa anterior, Deus abençoou Abraão em tudo. E agora Abraão chama o seu servo, que tinha o governo de tudo da sua casa, e diz para esse servo que ele queria esse servo governando também a casa do seu filho, a vida do seu filho. E aí ele diz: Olha, eu quero que você vá buscar uma esposa para o meu filho. E aí vem um aspecto muito interessante, porque aqui começa agora a vida de Isaac. Isaac não era uma criança aqui, Isaac era um homem já adulto. E Abraão está ali dizendo: Olha, eu quero que você vá buscar esposa para o meu filho. E nós ficamos pensando: mas e Isaac? Qual era a opinião de Isaac sobre isso? Qual foi o comportamento de Isaac sobre essa atitude do pai? Qual foi a influência que o pai teve na vida de Isaac? E como que Isaac aceitou e quis esse governo também? Porque tem uma aceitação dele. Ele podia dizer: Eu não quero. Eu não vai buscar, não. Eu quero mulher daqui mesmo. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Como é que foi isso? Como é que você entende isso? Então, na verdade, Isaac ele se apodera da mesma experiência do pai, aquilo que nós falamos no programa anterior, Ele viu a vida do seu pai, a decisão dele, por certo, ele tomou consciência de como Deus chamou Abraão lá da sua parentela, Toda a trajetória, por certo, ele conhecia a história dos pais, como é que constituiu, como é que foi feito, como é que o milagre que foi a vida dele. Então ele tinha exemplo suficiente para também decidir. E ele, por si só, como você falou, ele não era nenhuma criança, já era um homem formado, ele podia dizer: não, quem vai escolher sou eu, Mas ele sabia que entregar a vida, o futuro, o casamento, a constituição do lar ao Senhor era fundamental. E isso serve de exemplo até, pastor Diniz, para aqueles jovens que nos assistem, que tem alguns que têm assistido, que ainda estão pleiteando essa bênção, de já, desde antes, já entregar essa decisão ao Espírito Santo, que foi Eleazar que foi escolher a Rebeca, e a escolha foi extraordinária, a maneira como Rebeca entra no projeto de Deus, quando ela ali vai lhe dar, diante do sinal que Eleazar pediu ao Senhor, ele disse: Senhor, o sinal para mim vai ser esse, eu vou chegar ali, vai acontecer isso, isso, isso. E Rebeca, ela se posiciona de uma forma interessante também, porque ela entra no projeto de Deus, ela entra naquilo que Deus estava programado,
E por isso que a gente sabe que a escolha, né, a nossa relação, a nossa constituição do nosso lar, né, eu comentei com o pastor Diniz no encontro passado, né, eu, quando conheci o senhor, já era casado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus preparou tudo, tanto a mim como a minha esposa, Deus preparou para que tivesse um bom encontro, como aconteceu com Rebeca aqui, né? Ela se posiciona e ali começa uma operação gloriosa, né? Do Espírito Santo dirigindo todas as coisas ali no poço, ela dá água aos camelos, ela se posiciona, ela faz se cumprir ali o profético, né? Então, essa decisão ela é muito importante. Olha que coisa interessante, né? Abraão pediu que o mais velho da sua casa fizesse isso, o governo, como nós falamos no passado, ele entregou tudo o governo a ele, que ele agiu lá na vida da Rebeca, né? Então, não só na decisão de guiar Isaac, mas também a Rebeca, ele providenciou todas as coisas para que acontecesse o bom encontro, né? Então, isso foi fundamental naquela constituição, nessa decisão do casal ali, na constituição do lar, tanto de Isaac com Rebeca, né? Então, esse aí eu acho que é um aspecto muito interessante e foi o pedido que ele fez, né? Senhor, dá um bom encontro. O pedido, né? De Eliezer, diz assim: disse o Senhor Deus ao meu senhor Abraão: dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão, né? Então era uma consequência da postura de Abraão. E isso veio se tornar uma bênção na vida de Isaac e Rebeca. Essa consequência na vida de Isaac, essa influência que Abraão exerceu, fala de uma coisa muito importante que nós precisamos de prezar dentro da nossa casa. Na intimidade do lar, do casal, da família, os filhos verem uma fé verdadeira. Porque a fé precisa de ser verdadeira, ela não pode ser uma fé fingida, né? Nós vemos isso lá falando, Timóteo, a fé que habita em ti é uma fé verdadeira, que habitou na tua mãe, na tua avó. E a fé de Abraão é uma fé que a Bíblia menciona, a fé de Abraão. Essa confiança em Deus, essa entrega, os nossos filhos precisam de ver isso dentro da nossa casa, na intimidade da nossa casa. Por quê? Porque amanhã eles vão poder saber que a consequência disso foi muito boa na vida dos pais e eles vão querer essa direção. Então nós falamos aqui que Isaac aceitou a direção, o plano do pai. Os nossos filhos precisam de saber que Deus tem um plano para a nossa vida. Porque o plano aqui, vamos colocar aqui Abraão como pai. Os nossos filhos precisam de saber que o nosso amor por eles é sincero. E que quando nós queremos transmitir a herança para eles, o evangelho, o ensino, que nós transmitimos com palavras, com conselhos, mas que nós transmitimos com a vida que nós vivemos, com a fé que nós vivemos. Eles precisam de olhar e ver que a consequência disso foi muito boa, para que eles desejem também a direção do Espírito Santo, a direção do Senhor, o plano do Pai. Nossos filhos precisam saber que o nosso amor por eles é sincero e que nós temos um conselho para eles melhor do que o conselho do ímpio, melhor do que o conselho do mundo, dos amigos deles. Eles precisam saber que há uma bênção do Senhor, no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles precisam confiar no conselho nosso como pais, mas eles precisam de ter também, porque Abraão aqui também é uma figura do Pai Celestial. Sim. Eles precisam saber que Deus tem um plano para a nossa vida. A vida do servo de Deus ela é profética. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para os nossos filhos. Nós podemos rejeitar. Você não é obrigado, é o livre-arbítrio. Você pode rejeitar o que Deus tem. Mas precisamos de saber que o propósito de Deus é nos abençoar em tudo. Então Isaac, ele aceita o plano. E no plano tem uma coisa muito interessante, que é assim, você não vai buscar mulher no meio dos cananeus. Aqui alguém pode até dizer, mas olha, isso é uma discriminação, mas olha, é na família. Nossos filhos precisam de saber. A Bíblia diz assim, não vos coloqueis debaixo de um jugo desigual.
Você que está nos ouvindo hoje, né, uma irmã, às vezes um varão, você pode estar até hoje debaixo de um jugo desigual. Você casou, sua mulher não se converteu ainda, seu marido não se converteu ainda. E o Senhor fala isso, diz assim, olha, se consente morar, você é casado e seu marido não serve o Senhor, mas ele consente morar com você e vice-versa. E a Bíblia diz que você continue morando com ele, convivendo com ele, como esposa serva do Senhor, como marido servo do Senhor, temente a Deus, e você vai ser bênção na sua casa. Mas se você tem o privilégio hoje, você jovem que está nos ouvindo, a Bíblia fala, não vos coloquei debaixo de um jugo desigual. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Abraão tinha essa bênção, Isaac tinha essa bênção. E o Senhor estava dizendo a ele, olha, não, Abraão estava dizendo, eu não quero meu filho casando com alguém que tem outros costumes, outros valores, outra forma de vida. A esposa do meu filho está na parentela. Então, se tem jovens aí nos ouvindo, e sempre tem, a sua bênção está na parentela. Deus tem um servo de Deus para você, tem uma serva de Deus para você. Você não precisa de se colocar debaixo de um jugo desigual. Não tem comunhão entre luz e trevas. Como é que seu marido, sua esposa vai entender que você não faz certas coisas, que você não valoriza certas coisas, que os seus costumes são outros, que os seus valores são outros? Então, se você pode, não se coloque debaixo de um jugo desigual. Isso faz parte do plano de Deus. E Abraão está dizendo isso para o filho dele. E nós precisamos dizer isso dentro dos nossos lares, para os nossos filhos. Ainda que seu lar possa ser incompleto, diga para o seu filho, meu filho, você vê a luta que nós temos, o problema, o que seu pai às vezes não entende, o que sua mãe às vezes não entende, mas que nós temos o Senhor, nós entendemos. Pois é, você tem esse privilégio de amanhã você poder ter uma família dentro daquilo que já é estabelecida por Deus. Você vai buscar na parentela. E Isaac aceita esse plano, aceita o governo do Senhor. E na nossa vida afetiva, não é só quando casamos, não. Para sempre, o Espírito Santo vai estar na direção. Ele foi buscar a esposa, mas se está vivendo algum momento um conflito, esse Espírito Santo que foi buscar a esposa, ele tem um conselho também na solução desse conflito. Com certeza. E você estava mencionando aí, pastor, nós conversamos até em off aqui, antes de iniciar o programa, desse aspecto, já que nós mencionamos e temos recebido informação que jovens estão assistindo esse programa, né? Ali nós vimos na vida de Abraão um exemplo muito, muito bom de nós entendermos algumas decisões, né? Sobre a escolha, né? Do futuro, né? Como é que é o seu pretendente em relação aos seus pais, né, Diniz? O aspecto da relação, ele cuida bem da mãe, do pai, como é que é a relação? Ele confia no pai, na mãe, ele tem um bom testemunho, e ao contrário, a moça também, é uma forma de se avaliar. Como é que é? Tem essa relação, porque se a pessoa não é um bom filho, provavelmente não vai ser um bom marido, né? Vai ter alguns problemas. Então, esse aspecto é fundamental também, nós vimos isso, porque Isaac, como você bem disse, ele aceitou o governo, ele aceitou o conselho, porque ele sabia que o pai tinha experiências com Deus e ele queria isso na vida dele, por isso que ele aceitou. Ele aceitou que o pai mandasse o Eliezer escolher a sua esposa, não seria através dos seus olhos que ele ia decidir pela esposa, mas eram os olhos da fé, aquilo que é espiritual, né? Então isso é fundamental quando nós falamos de família. Esse programa, nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de família, de relacionamento, e isso é fundamental. E ver as consequências disso na vida deles, né? Nós temos repetido isso constantemente sobre a consequência da fidelidade e da submissão ao Espírito Santo. E isso é fundamental na nossa vida como um todo, né? Interessante que o sinal que Eliezer pede, porque Eliezer é tipo do Espírito Santo, mas tudo é um plano do Pai. E Abraão sabia disso. Então, Eliezer ele pede um sinal. E o sinal que ele pede é que ele queria que fosse uma moça que tirasse água do poço. E que fosse da parentela. E parece uma coincidência, né? Você chegar num poço, numa terra distante, longínqua, e aí você pede, Deus, me dá um sinal. Eu quero que seja uma moça que tire água, e quando eu pedir água para ela, ela vai dizer que vai tirar para mim, vai tirar para os meus camelos,
Eu quero que seja essa moça. Quando ele viu a moça, diz a palavra de Deus que ele ficou impressionado com o que ele viu. Isso é uma verdade. Deus não decepciona o homem. Quando você busca a vontade de Deus, um sinal de Deus, uma direção, e era uma esposa. E aí eu quero observar uma coisa. O casamento de Isaac e de Rebeca, que é um tipo do casamento de Jesus com a igreja, e Jesus fala que o casamento deve ser isso, né? Como ele amou a igreja, o marido deve amar a esposa. Ele coloca esse exemplo para nós de nível tão belo, tão elevado. Isaac aqui é esse exemplo, Isaac e Rebeca. Mas assim, uma moça que tire água do poço. Não é uma moça qualquer, sem valores, mas era uma moça que tinha valores. E aí vem uma coisa, o poço é a fonte da água da vida. Ela era uma moça que tinha uma experiência com Deus. Ela era uma moça que tirava água para dessedentar a sede das ovelhas, para dessedentar a sua sede, a sede da família. E aí fica aqui um exemplo para nós, porque você vai encontrar nesse casamento um casamento perfeito, casamento de Isaac e de Rebeca. Naquele tempo que era comum o homem ter uma outra esposa, Isaac não teve uma outra esposa, ele só teve Rebeca. Essa união foi até o fim, ela foi perfeita, ela foi bela, ela foi algo de uma grande beleza, de um grande exemplo. Ele amou, ele a viu bela. Quando ele a enxergou, né, quando o servo vem trazendo, ela aceita ser conduzida também. Isso é um aspecto muito interessante. Irás tu com ele, foi dito a ela, né? Quando ele vai dizer para a família, era um relato, disse, olha, Deus abençoou Abraão, Deus fez Abraão prosperar. E ela estava ouvindo tudo, a família dela ouvindo tudo. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Aí a pergunta que foi feita a ela foi assim, você quer ir com ele? É direção também. Agora quem vai dirigir sua vida é Eliezer. Você quer um casamento perfeito? Aí diz assim, Isaac já aceitou ser dirigido por ele, mas você quer ser dirigido por ele? Então aquela coisa, todo mundo quer ser feliz, mas você quer ser dirigido por ele? A felicidade está nessa entrega. Ele vai levar a sua vida, ele vai te levar ao encontro do seu esposo, mas você quer ser dirigido? Olha, ele dirigiu a vida de Abraão, ele dirige agora a vida de Isaac, e você, Rebeca, quer ser dirigida por ele? E ela era uma moça que tirava a água do poço. Olha, as esposas, os maridos, precisam saber isso. Nós precisamos desses valores. Mulheres que têm esses valores, servas de Deus, que descedentem a sede dos seus filhos, a sede do seu marido. Maridos que valorizem isso na esposa, uma esposa que é uma fonte de bênção para o seu lar, uma esposa que sabe se prostrar diante da fonte da água da vida, do poço que jorra da água da vida e tira água para descedentar a sede da sua família. E você que um dia buscou um esposo e que aceitou Deus conduzir a sua vida, não pare de tirar água não, continue tirando água. Você, marido, continue valorizando essa esposa que é dirigida pelo Espírito Santo. Abraão mandou ali joias, riquezas. Deus tem providenciado tudo para a nossa casa, Wallace. Falta nada. Deus deu tudo. Deus tesouros, os dons espirituais. Valorizar a bênção dos dons espirituais na nossa família. As joias ali representando os dons, as riquezas do Pai, tem de enriquecer a vida da nossa família. As vestes, né? As vestes de salvação, né? Tudo isso foi levado em conta. Deus tem tudo para nós. Tudo. Confia nele, entrega o caminho, deixa Eliezer dirigir, tira a água do poço, deixa Deus fazer a obra. Irás tu com ele. Não é um dia só. Não foi só para escolher uma esposa, não foi só para escolher um marido, mas é para tudo na nossa vida, tudo. Deixa Deus dirigir. Com certeza. Denise, eu acho que nós vamos ter que continuar nesse tema por mais um pouco, mais alguns programas. Eu queria só ler um texto final que pode ser para a gente pensar já no próximo. Vamos deixar para o próximo, só ler e deixa para o próximo. Diz assim no verso 64 e 65. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Né? Ela avistou de longe. Pelo tempo, vamos deixar para o próximo. Isso mesmo. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Casamento Instituído por Deus. No próximo capítulo, nós vamos dar sequência a esse assunto. Um grande abraço e até a próxima. Paz do Senhor.